Glória a Deus, aleluia. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Continuação aqui do Levanta-te outra vez um, né? Hoje é o Levanta-te outra vez dois, para nós encerrarmos aqui, que eu resolvi aqui dar continuidade no um e chegamos aqui ao dois. Levanta-te outra vez, a fé que não morre. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Está aqui comigo minha mamãe e meu padrasto, seu Evandro. Papá. A paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus a todos. Glória a Deus. Glória. Louvado seja Deus. Bom, o tema aqui, meus irmãos, então é esse. Levanta-te outra vez, a fé que não morre. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Segunda parte aqui, a última, tá bom? Louvado seja Deus. Você que não compartilhou o nosso link, compartilhe, tá bom? O nosso link do nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Deixa ali o seu like, ali também no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like ali para que a gente venha cada dia mais crescer, né, juntamente com você. É vocês que fazem o nosso canal aqui crescer, através de vocês estar compartilhando o link, deixando o seu like, deixando seus comentários aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, louvado seja Deus. Hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui a segunda parte aqui, né, deste tema maravilhoso, né, que é um grito, né, na verdade um grito de fé em meio ao cais aqui, né, que está aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Eu falei, né, um grito de fé no meio ao cais, é verdade, né? Quando a gente está aí caído aí, isso é um grito de fé no meio das trevas, da luta, né? Então ele diz assim aqui no capítulo 7, versículo 8, ele está falando assim, a palavra do nosso Deus poderoso. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Louvado seja Deus, né? Aqui, meus irmãos, no primeiro mensagem que a gente trouxe, eu não falei muito a respeito do Miqueias, né? Mas antes de nós mergulharmos aqui nessa declaração do capítulo 7, versículo 8, eu preciso aqui contar para você quem foi Miqueias. No capítulo 1, eu não contei quem foi Miqueias, né? Só trouxe a palavra e nós alimentamos ali. E aqui eu quero contar para você quem foi Miqueias. Porque muita gente, ou aliás, porque muita gente nunca ouviu falar dele. Tem pessoas que nem sabem que tem o livro de Miqueias na Bíblia, né? E Miqueias, ele não era um profeta de palácio. Miqueias, ele não era um homem de luxo. Miqueias, o profeta aqui, ele não era um homem que tinha ali uma posição social. Miqueias, quem era Miqueias? A Bíblia diz que Miqueias era um camponês, um homem simples, mas porém um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Miqueias, ele nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu em Moresete, uma vila pequena de trabalhadores ali em roça, né, plantio de terra, trabalhadores que mexiam com a terra, com a agricultura. E Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías, do mesmo tempo do profeta Isaías. Enquanto o profeta Isaías, ele estava ali profetizando e pregando para os grandes, né, que nem o Isaías, ele foi profeta de reis grandes, homens grandes. Mas Miqueias não, Miqueias ele pregava ali para o povo mais simples, camponês, né? Mas a palavra que saía da boca do Miqueias, do profeta, era a palavra de fogo. O Miqueias, ele sempre denunciava a corrupção, ele denunciava a idolatria, ele denunciava a injustiça, e ele denunciava mesmo, sem medo. Ele dizia assim, vocês se afastaram de Deus e o juízo vai chegar. Ele sempre falava essa palavra. E é verdade, né, meus irmãos? Quando a gente se afasta de Deus, a conta chega, né? E chegou mesmo, naquele tempo chegou mesmo. O rei do norte ali, de Samaria, caiu. O reinado ele caiu. E depois, Judá também seria invadida, né, pelos inimigos. Imagina a cena, cidades destruídas, né? Imagina a cena, mas não imagina as guerras que está tendo hoje não, tá bom?
As de hoje são bem piores, né? Não tinha bombas, rojão, aquelas, não tinha aquele tempo, né? Mas imagina aí, cidades destruídas, famílias chorando, e o inimigo dando risada, né? Essa desgrameira toda, como dá também risada nos dias de hoje, essas guerras que tem aí, né? Os inocentes morrendo, crianças morrendo, o inimigo fica sorrindo, né? E no meio desse caos, ali o profeta, o homem de Deus, no meio desse caos aí de tanto sofrimento e de guerras, o Miqueias abre a boca e ele declara, né, com forte voz, com uma voz forte, né? Ele declara ali: não se alegrem de mim, inimigos, né? Eu caí, mas eu vou me levantar. Eu estou em trevas, mas o Senhor será a minha luz. Meu irmão, quando você começa a declarar isso, o diabo já, ele começa a chorar. Ele fala: opa, bem, que fé é essa? Né? É como se o profeta ali, o Miqueias, estivesse falando assim: eu não nego a minha queda, eu caí, eu estou caído, eu não nego. Mas eu também não nego o poder do meu Deus de me levantar outra vez, né? Porque tem gente que nega, ele está caído, ele está se arrastando. E aí, como é que estou bem, que nem a mulher lá, né, do livro de Reis, né? Como é que você está? Vai tudo bem? Vai tudo bem, o filho estava morto. Mas só que ela estava se alegrando, ela estava dando certeza que estava tudo bem. Só que ela tinha um problema. Assim que nós temos que ser. Assim que Miqueias estava sendo. Né? Miqueias não negava, eu estou aqui caído. Mas eu também não nego o poder do meu Deus de me levantar outra vez. Todos nós enfrentamos quedas. Todos nós. Como eu disse na outra mensagem. Né? Todos. Miqueias aqui reconheceu, eu caí. Olha o profeta reconhecendo que ele caiu. Né? E todos caíram. Todos os profetas tiveram suas quedas. Um só que não teve, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é perfeito em tudo, né? Soberano. Né? E aqui o profeta Miqueias, ele reconhece, ele diz assim: eu caí. Olha que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Até o profeta de Deus admite que caiu. E por que muitas vezes nós não admite? Né? Por que nós queremos ser melhor? Caí, mas ele tem uma responsabilidade. Eu caí, mas ele engrandece o nome de Deus. Né? Eu não nego, mas eu também não nego que meu Deus tem poder de me levantar. Né? Ele admitiu que caiu. Isso nos ensina que a vida cristã, de nós estarmos em Cristo Jesus, não é feita só de vitórias visíveis. O próprio Jesus disse que nós teríamos essas aflições, problemas. Então, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente perde batalhas, às vezes a gente enfraqueja, né? Ou fraqueja. Quantas pessoas estão fracas na fé nos dias de hoje, né? E talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra, é você mesmo, minha irmã, que está ouvindo aqui pelo YouTube, né? Talvez você está aqui, foi direcionado para chegar aqui e está ouvindo essa palavra e pensando assim: pastor, eu caí. Caí no pecado, caí, pastor, no desânimo, caí, pastor, na fé. Pastor, eu caí até nas tentações. Mas deixa eu dizer para você, né? Eu tenho uma palavra de Deus, já que você entrou aqui no canal, você está ouvindo a mensagem, eu estou falando pela palavra de Deus. Nós estamos aprendendo pela Bíblia. E eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua queda não é o seu fim. A sua queda não é o seu fim. A Bíblia está falando para nós aqui em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas o ímpio tropeçam na calamidade. E qual a diferença, pastor? A diferença não é que o justo nunca cai. O justo cai também, como o ímpio cai. Mas a diferença é que o justo sempre se levanta. E se levanta certo. Ele se levanta com a força de Deus. Enquanto o outro vai buscar ajuda na droga, na bebida, vai buscar em coisas erradas, né? E a gente tem que ver que o inimigo, meus irmãos, quando a pessoa não consegue se levantar, não consegue direção, não tem ânimo, não tem, está ali sofrendo, a gente consegue imaginar que o inimigo, ele alegra quando você cai, sabia disso? Ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Então você acha que ele vai ficar feliz de ver você em pé? Você acha que o inimigo vai ficar feliz de ver você só cantando o hino da vitória sem ter uma queda? Não, não. A alegria dele é quando você cai. Só que a tristeza dele é quando ele vê que você se levanta. Né? Como disse aqui o Miqueias: ó, minha inimiga minha, não te alegres. Então declara aí, você que está caído, fala para ele, fala aí, inimigo,
Não se alegra não, porque eu estou levantando. Ó, inimiga, o diabo, deixa eu falar para você, o diabo ele faz até uma festa no inferno, como eu já disse muitas vezes. Ele faz até uma festa no inferno quando você cai. Ele ri quando você desanima. Ai, pessoa, estou desanimado. Ele ri quando você pensa em desistir. Quando você diz assim, ó, não vou mais orar, não vou mais acreditar nisso não. Né? Talvez eu esteja aqui falando no YouTube, como eu estou no YouTube, tem muita gente que entra no nosso canal para nos ouvir, mas tem todos os tipos de pessoas, né? Estou falando com pessoas que realmente querem se levantar. Eu não estou falando, não estou querendo falar, não estou aqui trazendo palavras para pessoas que debocham, que zombam. Não, eu estou trazendo para você. Se você tem o hábito de zombar, de debochar, aí já é orar a Deus para você cair para o caminho certo. Mas eu estou trazendo essa mensagem para você que está dizendo, eu não vou mais orar, não vou mais acreditar. É tempo de você se levantar. O profeta aqui ele respondeu assim, não se alegre ainda, porque a história não acabou. O meu Deus é especialista em levantar caídos. Aleluia! Então você vai se levantar. O zombador não levanta, porque o zombador ele vem só para julgar a palavra, vem julgar o profeta, não levanta nunca, não tem jeito. A palavra não é para ser, como que eu vou dizer para você? Não é para a pessoa ficar procurando defeito na palavra. Se a palavra falou com você, glória a Deus, aleluia, se levanta. Se não falou, não tem que você zombar ou ficar procurando contender com a palavra. Né? Por quê, pastor? A fé nossa não morre nem nas trevas, em lugar nenhum. A nossa fé não morre. Por isso que o tema é levantar, levanta-te, né? Você vai ter que se levantar, porque a sua fé não morreu, não morre nem nas trevas. Miqueias falou isso, né? Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Você já pensou? Lá nas trevas, a luz brilhando é Jesus, né? Quantos aqui que está me ouvindo essa palavra, né? Quantos aqui já viveram noites escuras da alma? Diz aqui nos comentários aqui do nosso canal, pastor, eu já vivi assim, noites escuras da alma. Quantos aqui já viveram noites de enfermidades, noites, dias de enfermidades, crises financeiras? Quantos aqui já viveram decepções familiares? Né? Orar, orar, orar e parecer que Deus não responde. Quantos aqui já viveram assim? Diga aqui, pastor, eu já. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Às vezes, a escuridão ela vem tão forte, mas tão forte, que nós pensamos assim, será que Deus me esqueceu? Não é isso? Talvez vem tão forte a escuridão que eu falo assim, problema, luta, dificuldade, enfermidade, briga na família, isso se torna uma escuridão, né? Pecados, né? Que a gente não consegue se livrar deles, tentações, isso tudo traz trevas. E a gente fica pensando, será que Deus esqueceu de mim? Mas a fé verdadeira, meu irmão, ela não morre. Sabe por quê? Porque não depende do que eu sinto, não depende do que você sente, depende do que eu sei. E o que que eu sei? E o que que você sabe? Você não sabe? Eu vou falar para você o que eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Se eu sei que o meu Redentor vive, a minha fé, ela não morre. Não foi o que Jó falou? Jó não falou isso? O meu Redentor vive. E Jó estava nas trevas de sofrimento, nas trevas de tristeza, profunda tristeza, perca dos filhos, né? Doença. E ele declara ali, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Está dizendo para o diabo, levantar-me-ei com força, porque o meu Deus vai me levantar. E levantou Jó, né? Lá no interior, né, conheci um homem que perdeu tudo numa enchente, e você também já conheceu tanta gente assim, né? E perdeu coisas na enchente. Esse homem perdeu tudo, a água levou móveis dele, levou plantações, documentos. Ele ficou só com a roupa do corpo, esse homem. E todo mundo pensava assim, agora acabou. Esse homem não tem mais nada, destruiu a vida dele. Mas aquele homem, com fé, ele recomeçou. Primeira coisa, ele começou a pedir ajuda.
pediu ajuda, ele começou a plantar, plantou tudo de novo, trabalhou, né? Trabalhou novamente ali naquilo que ele tinha plantado, e meses depois ele estava de pé outra vez, e muito melhor do que a primeira vez, quando a água levou tudo. Assim é a vida com Deus, meu irmão, minha irmã. Assim é a nossa vida com Deus. O diabo, o inimigo, ele pode tentar te afogar, mas a fé no nosso Salvador Jesus Cristo sempre vai te colocar de pé de novo, sempre, né? Tem uma outra história para você aqui. Um pedreiro levanta uma parede, uma parábola, vamos ver se você vai conseguir entender. Um pedreiro levanta uma parede e de repente essa parede ela cai. Aí algumas pessoas que estão ali vendo, essas pessoas começam a zombar dessa parede e começam a dizer para esse pedreiro assim: perdeu tudo. Mas o pedreiro ali, experiente, ele pega os mesmos tijolos ali, ele começa a limpar, né? E ele pega os mesmos tijolos e começa de novo. Só que agora ele sabe aonde ele errou. Por que que a parede caiu? Ele sabe. E quando ele termina agora essa parede fica mais firme do que antes. Por que que ficou mais firme? Porque ele viu aonde ele errou. Ele reparou o erro e ele se levantou novamente, agora ficou mais forte. É assim que Deus faz comigo e com você. Até das quedas, né? Ele tira lições para nos levantar mais forte. Até nas quedas. Quando você pode perceber que todas as quedas que você teve, né? Quando você se levantou mais forte. Assim é como foi aconteceu com essa parede desse homem. Assim também é a parede da vida espiritual sua e minha. Olha para o erro. Onde você errou que você caiu, né? E se levanta com força. Para você não cair de novo. E repara onde foi. Talvez você caiu na fé. Talvez você se esfriou. Talvez você deixou de acreditar no poder da oração. Eu falar em poder de oração, tem a oração forte do poder de Deus no meu canal, tá bom? Entra lá que você vai achar muitas orações fortes do poder de Deus lá. Talvez você esteja ou está ouvindo e pensando assim, ouvindo aqui essa mensagem e pensando assim: pastor, né? Pastor, eu já não sinto mais nada, pastor. Não sinto mais nada. Eu já não acredito mais como antes. Mesmo o senhor está pregando, falando, não estou acreditando mais como antes. Mas Deus, ele trouxe você hoje para ouvir essa palavra, né? Para ouvir essa mensagem do Espírito Santo e dizer que a sua fé não morreu. A sua fé, ela pode estar abafada, ela pode estar ferida, escondida, mas a sua fé não morreu. Sua fé não morreu. Porque quem plantou essa fé em você não foi pastor, não foi sua mãe, não foi seu pai. Quem plantou essa fé em você foi Deus. Quem nos dá fé é Deus, né? E o que Deus planta, quem é o diabo para arrancar? Quem é? Ele não tem poder, ele não pode arrancar uma fé que Deus plantou no teu coração. Jamais. Você pode estar fraquinho na fé, mas a fé está aí dentro de você. Não arrancou, não morre, não termina. Sempre tem fé aí. Você lembra do azeite? Da viúva lá? Né? Ainda tinha um pouquinho de azeite? É assim. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui, levanta-te de novo, ora de novo, né? Ora de novo, crê no Senhor Jesus Cristo de novo, creia no Senhor Jesus de novo. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai te surpreender. Ele levantou Pedro, como já disse, depois daquela negação que ele negou Jesus. Ele levantou Davi depois do pecado. Ele levantou Jó depois da ruína. E ele vai te levantar também, em nome de Jesus, que nosso Deus é poderoso para fazer isso. Então a mensagem aqui, para nós terminarmos, a mensagem de Miqueias, né, é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Essa mensagem para nós hoje. Você caiu, mas vai se levantar. Você está em trevas, mas o Senhor será a sua luz. O inimigo zombou de você, mas não vai dar a última palavra. A última palavra, quem vai dar é Deus. Por quê, pastor? Porque a fé que Deus te deu, como eu já disse, ela não morre. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Você consegue porque Deus, ele está com você, tá bom?
Quero deixar aqui para você, então, essa mensagem. O profeta Miqueias, aí você viu quem foi ele, né? Trouxe para você a história do Miqueias. Se Miqueias, ele caiu, é normal os profetas caírem, né? Pedro caiu. É normal você estar nessa situação que você está, mas se levanta. Não é normal você ficar do jeito que está. Isso não é normal. Tá bom? Louvado seja Deus. Vamos orar aqui para nós entregarmos. Chegamos a 20 minutos. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença, meu Deus, e eu, juntamente com meus irmãos aqui do canal do YouTube, essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, juntamente com a minha mãe, seu Ivano também, que está por aqui, meu Deus, unidos pela fé, crendo, meu Deus, que esta palavra não foi apenas um sermão, mas foi a voz do Senhor, meu Deus, do céu, falando com cada um de nós nesse momento. Meu Deus, assim como o Senhor foi, meu Deus, com o profeta Miqueias, meu Deus, que ele declarou que ainda que ele tenha caído, ele ia se levantar, ainda, meu Deus, que ele morre nas trevas, o Senhor era a luz dele e é a luz da vida dele. Nós também declaramos, meu Deus, que o diabo, o inimigo, não terá a última palavra sobre nós, porque as nossas vidas é do Senhor e a última palavra vem do Senhor. Meu Deus, eu oro por cada pessoa, meu Deus, que está prostrada, caída na fé, desanimada, talvez até desacreditando, meu Pai, do poder da oração. Meu Deus, o Senhor conhece as lágrimas, meu Deus, escondidas, meu Pai, as batalhas, meu Pai, internas, as noites escuras que ninguém vê, Pai. Mas hoje, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, levanta-te. Levanta essa vida, meu Deus, levanta essa vida do chão. Sopra, meu Deus, o vento, meu Pai, do teu espírito. Sopra um vento novo sobre essa vida. Acende, meu Pai, de novo a chama, meu Pai, da esperança. Coloca de pé, meu Deus, aquele que já não acredita mais, meu Pai. Nem em si mesmo não acredita. Meu Deus, tem misericórdia. Tu és um Deus de misericórdia. Meu Deus, olha, meu Deus, também para aqueles que estão vivendo tempos de trevas, meu Pai, seja por enfermidades incuráveis aos olhos humanos, seja, meu Deus, por crise familiar ou por dívidas, meu Pai, por perseguições ou traumas ou decepções do passado. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja a luz, meu Pai, nesse vale escuro. Que toda treva espiritual seja dissipada, meu Pai, em nome de Jesus. E que a luz, meu Pai, do Senhor brilhe no coração, trazendo, meu Pai, paz e coragem em direção para essa pessoa. Eu creio no poder da oração e eu creio que o Senhor está com as mãos estendidas, Pai, neste momento. Levantando esta pessoa que estava ali, meu Pai, dando, meu Pai, a entender que o diabo estava sorrindo dela. Que o diabo estava rindo, meu Pai, da desgraceira que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, o diabo nesse momento perdeu a força, está a chorar, porque essa pessoa já declarou, meu Pai, no coração, em nome de Jesus, que ela vai se levantar. E ela vai se levantar com a força do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa luz, é lâmpada para os nossos pés. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.